Olá, seja bem-vindo ao canal O Mundo da Reumatologia. Eu sou Glênio Guttiar, médico reumatologista, e hoje nós vamos falar sobre uma doença bastante conhecida, mas que ainda gera muitas dúvidas, que é a gota. Se você já ouviu falar que a gota é a doença dos reis, ou que ela está ligada ao excesso de carnes e bebidas alcoólicas, você está no lugar certo. Fica comigo até o final que eu vou te explicar tudo, desde o que é a gota, por que ela acontece, quais são os sintomas, como é feito o diagnóstico e o tratamento e orientações de quais alimentos evitar. Bom, o que é a gota? A gota é uma doença inflamatória causada pelo acúmulo de ácido úrico nas articulações. Esse excesso de ácido úrico leva a formações de cristais microscópicos dentro das articulações. Quando esses cristais se acumulam, eles provocam uma inflamação intensa, gerando dor, vermelhidão, calor e inchaço. E por que o ácido úrico aumenta? O ácido úrico, ele é uma substância que o nosso corpo produz naturalmente, como resultado da quebra das purinas, que são compostos presentes em vários alimentos e também produzidos no nosso próprio organismo. O problema é que algumas pessoas produzem ácido úrico em excesso ou têm a dificuldade de eliminar essa substância pelos rins. Existem alguns fatores que podem aumentar o ácido úrico no sangue e incluem esses que eu vou citar agora. Primeiro, consumo excessivo de carnes vermelhas, frutos do mar e vísceras. Ingestão exagerada de bebidas alcoólicas, principalmente a cerveja. Obesidade. Uso de medicamentos como, por exemplo, os diuréticos. Quinto, a predisposição genética. E sexto, doenças renais crônicas que dificultam a eliminação do ácido úrico. No decorrer do vídeo, eu irei explicar com mais detalhes como isso ocorre e esses alimentos, então, que são prejudiciais para quem tem excesso de ácido úrico e gota. E se você é novo aqui no meu canal, eu vou te fazer um convite. Se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo com algum amigo que precisa saber deste assunto. Isso ajuda o canal a crescer e o YouTube ele distribui esse vídeo para mais pessoas que precisam saber destas informações. Ok? Então, para continuar, vamos falar quem tem mais risco de ter a gota. A gota é mais comum em homens entre 30 e 50 anos, mas também pode afetar as mulheres, principalmente após a menopausa. Pessoas com histórico familiar de gota, com obesidade, hipertensão, diabetes ou insuficiência renal, também têm um risco maior. E quais são os sintomas da gota? O sintoma mais clássico da gota é uma dor muito intensa e súbita, que geralmente acontece durante a noite ou no início da manhã. A articulação mais afetada é a base do dedão do pé, que a gente chama de hallux, numa condição chamada de podagra. Os sintomas típicos incluem dor forte, latejante e de início súbito, vermelhidão, calor no local, inchaço importante, sensação de queimação ou que a pele está esticada, dificuldade para movimentar a articulação. Essa crise costuma durar alguns dias até semanas. Sem o tratamento, as crises podem se tornar cada vez mais frequentes e afetar outras articulações, como tornozelo, joelho, punhos e cotovelos.
E como é feito o diagnóstico da gota? O diagnóstico da gota é feito principalmente através da história clínica e do exame físico. O reumatologista pode solicitar alguns exames complementares, como por exemplo a dosagem do ácido úrico no sangue. Mas atenção, nem sempre ele está alto durante a crise. E isso é muito comum. A pessoa está com a junta inchada e vai fazer o exame do ácido úrico e ele está normal. Também durante a crise, podemos fazer exame do líquido sinovial, retirando um pouco do líquido da articulação para verificar se há presença dos cristais de ácido úrico. Os cristais de ácido úrico que causam a gota têm uma característica chamada birrefringência negativa à luz polarizada no microscópio. Isso significa que quando o cristal está paralelo ao eixo da luz, ele aparece com uma cor amarela, e quando ele está perpendicular, ele fica azul. Essa mudança de cor ajuda muito a diferenciar a gota de outras doenças, como por exemplo a pseudogota, que tem o efeito oposto. Mas muito importante é dizer que ter o ácido úrico alto no sangue não significa que a pessoa tem gota. Ela precisa ter os sintomas da gota, ou seja, ter tido uma crise, um inchaço com dor forte na articulação, como eu descrevi anteriormente. Não basta apenas ter o exame do ácido úrico elevado, ela precisa ter os sintomas. E como é feito o tratamento da gota? O tratamento da gota tem dois objetivos principais. O primeiro é aliviar a dor e controlar a crise aguda. O segundo é prevenir novas crises e reduzir o ácido úrico ao longo prazo. Durante a crise, o foco é reduzir a inflamação e aliviar a dor. Aqui usamos medicamentos sempre com orientação médica. As opções incluem anti-inflamatórios, colchicina e em alguns casos o médico pode indicar o uso de corticoides, principalmente se o paciente tiver contraindicação aos outros medicamentos. Durante a crise de gota, é importante manter o repouso da articulação afetada e a aplicação de gelo no local, que também ajudam bastante. Após a crise passar, o tratamento de manutenção tem como objetivo manter os níveis do ácido úrico baixos, para evitar novas crises e prevenir complicações. Os principais medicamentos usados são: primeiro, alopurinol, amplamente disponível no Brasil. E o segundo, febuxostat, disponível nos Estados Unidos e na Europa, e no Brasil exclusivo via importação. Esses remédios diminuem a produção do ácido úrico através da inibição de uma enzima chamada xantina oxidase. Em alguns casos, pode-se usar também medicamentos que aumentam a eliminação do ácido úrico pelos rins, como a benzobromarona. É fundamental lembrar que o tratamento para baixar o ácido úrico não deve ser iniciado durante a crise aguda, pois pode piorar os sintomas. Além dos remédios, algumas mudanças de hábitos são muito importantes. Primeiro, perder peso, se estiver acima do ideal. Segundo, beber bastante água, em torno de 2 litros de água por dia. E terceiro, controlar outras doenças associadas, como por exemplo a hipertensão e o diabetes. E quais são os principais alimentos e bebidas que aumentam muito o risco das crises? Bom, os principais vilões são alimentos ricos em purinas, que quando metabolizados pelo corpo, se transformam em ácido úrico.
Entre os alimentos que devem ser evitados estão: primeiro, carnes vermelhas em excesso, miúdos, vísceras como fígado, rins, coração e moela. Terceiro, frutos do mar como camarão, lagosta, mexilhão, o siri e mariscos. 4. Peixes como a anchova, sardinha e o atum, que tem alto teor de purinas. Carnes de caça como javali e pato selvagem. Embutidos como linguiça, salame, salsicha e presuntos. E feijão, soja e ervilha. E quando falamos de bebidas, a atenção é ainda maior. A cerveja é uma das piores bebidas para quem tem gota, porque além do álcool, ela contém purinas que aumentam ainda mais o ácido úrico. Destilados como uísque, vodka e cachaça também devem ser evitados. Além disso, é importante reduzir o consumo de refrigerantes e sucos industrializados ricos em frutose, porque a frutose também estimula a produção do ácido úrico. E o vinho e o ácido úrico, pode ou não pode? Bom, o vinho, especialmente o vinho tinto, tem menos impacto no aumento do ácido úrico comparado com a cerveja e os destilados. Porém, ainda assim não está totalmente liberado. Mas por quê? O problema do vinho está principalmente no álcool. O álcool, de forma geral, aumenta a produção do ácido úrico e diminui a eliminação pelos rins. Mesmo que o vinho tenha menos purina do que a cerveja, o álcool presente pode dificultar a excreção do ácido úrico nos rins. E existe alguma quantidade segura? Em pacientes com gota controlada e que têm o ácido úrico bem manejado, o consumo muito moderado de vinho, por exemplo, uma taça ocasionalmente, pode ser tolerado. Mas em pessoas com crises frequentes, ácido úrico descontrolado ou com história de gota grave, o ideal é evitar qualquer tipo de álcool, inclusive o vinho. Minha orientação como reumatologista seria: em fase de crise aguda ou com ácido úrico descontrolado, evitar completamente as bebidas em geral. Em pacientes estáveis e bem controlados, uma taça ocasional de vinho com moderação pode ser liberado com orientação médica individualizada. Então, se você tem gota, o ideal é dar preferência a alimentos mais leves, com baixo teor de purinas, e manter-se bem hidratado e evitar excesso de álcool e bebidas açucaradas. Essas mudanças simples ajudam muito a reduzir o risco de novas crises e melhoram muito a sua qualidade de vida. Agora vamos falar dos alimentos que estão liberados. Por exemplo, peixe como a tilápia está liberado. Frango, peito de frango sem pele está liberado. Arroz, batata, mandioca, esses outros alimentos está liberado. E claro, as saladas em geral estão liberadas. E quais são as complicações da gota? Se a gota não for tratada adequadamente, ela pode evoluir para formas mais graves, como por exemplo a gota tofácea, que é a formação daqueles nódulos duros, chamado tofos, que podem aparecer nos dedos, nos cotovelos, nas orelhas. Pode haver comprometimento de várias articulações ao mesmo tempo. Pode ocorrer danos permanentes nas articulações, com deformidades articulares, e pode ocorrer pedra nos rins através dos cálculos de ácido úrico. E para finalizar, eu gostaria de dizer, como reumatologista,
e há 10 anos tratando pacientes com gota, então eu gostaria de dizer que a gota é uma doença que tem tratamento e controle. Com acompanhamento médico, uso correto das medicações e mudanças do estilo de vida, é totalmente possível reduzir as crises e ter qualidade de vida. Se você tem sintomas parecidos ou já recebeu o diagnóstico de gota, procure sempre acompanhamento de um médico reumatologista. Se gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha com quem pode se beneficiar dessas informações e se inscreva no meu canal para acompanhar outros conteúdos sobre doenças reumatológicas. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.